Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Contador, um canal feito para você, investidor. E hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo. Quais os melhores investimentos e por onde começar? E lá vamos nós! Para você que ainda não me conhece, eu sou Marcelo Marques, tenho mais aí de 20 anos aí de experiência em contabilidade, parte desses anos aí no mercado de investimentos, além de também ser graduado em ciências contábeis e também ter um mestrado em mercado de capitais com foco específico para a bolsa de valores. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então assim, para responder essa primeira pergunta, nós precisamos trabalhar aqui uma analogia. Então a gente vai falar uma analogia, por exemplo, jardinagem. Mas que porra é essa? Um negócio muito simples. Para facilitar o seu entendimento, vamos fazer uma analogia com jardinagem. Imagine que os seus investimentos, eles são como plantas em um jardim. Já avisei que vai dar merda isso. Certo? E aí nós temos algumas categorias de plantas, como categorias de investimentos. Por exemplo, existem investimentos de curto prazo, né? Assim como as flores anuais, são mais rápidos e têm retornos mais imediatos. Podemos dar alguns exemplos aqui, como os títulos públicos e fundos de renda fixa. Se a gente fosse falar assim, para quem vai investir no mercado financeiro, todo mundo começa da renda fixa. Temos também, né, os investimentos de médio prazo. E quem são, né? Os investimentos de médio prazo são como as plantas bienais. Eles demoram um pouquinho mais para florescer, para crescer, mas também trazem recompensas maiores aos investidores. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Aqui temos como as opções, como ações de empresas sólidas e fundos de multimercado. Posso falar para você, né, que esse seria o segundo passo na sua caminhada como investidor. Uma coisa que você tem que perceber desde já é que investimento está sempre atrelado ao tempo. Dando continuidade, temos também, né, os investimentos de longo prazo. É semelhante às árvores frutíferas, que requer um tempo e paciência para crescer, mas geram frutos deliciosos no futuro, como investir, né, dando alguns exemplos, em imóveis e previdência privada. Desses três aqui, eu como todo investidor, comecei ali no investimento de curto prazo. Então comecei com os títulos públicos, fundos de renda fixa, CDBs, RDBs, LCIs, LCAs. Comecei por este caminho, né? Depois de um tempo já trilhando o médio prazo. Médio prazo que são ali, que a gente falou, as opções como ações de empresas sólidas e fundos multimercados, né? E assim, quando você crescer, né, como aconteceu comigo, eu cresci em determinado momento, hoje eu já trabalho com investimento de médio prazo, com investimentos de longo prazo. Ou será que não? Todo investimento que você fizer, você precisa pensar qual o objetivo. Por exemplo, quero fazer uma viagem. Quer fazer uma viagem? Então assim, você vai trabalhar qual tipo de investimento para se ter a viagem. E a cada vídeo que a gente for fazendo aqui no YouTube, a gente vai explicando passo a passo este caminho para você, investidor. Falando assim dos pilares do investimento, então agora nós precisamos entender quais são os 4 pilares fundamentais do investimento. Então, primeiro pilar que você tem que guardar aí na sua mente ou anotar no seu caderninho, o primeiro pilar é a diversificação, que é como você plantar diferentes espécies em seu jardim para minimizar riscos e obter resultados mais consistentes. No caso, os investimentos, todo e qualquer investimento, seja ele de renda fixa, seja ele de renda variável, seja ele de curto, médio e de longo prazo, todo e qualquer tipo de investimento, existe uma coisa chamada risco. Peraí!
como evitamos o risco? Evitamos o risco através da diversificação. Quando nós falamos que é plantar diferentes espécies no seu jardim, é ter vários produtos financeiros. É claro que você, investidor, precisa conhecer cada regra de cada produto. Muitos investidores erram porque pensam apenas na rentabilidade do produto, que é uma grande falha. Não, eu preciso saber qual que é a rentabilidade e principalmente quais são as taxas e as regras daqueles produtos, como por exemplo, se esse produto tem a tributação de imposto de renda ou se ele não tem tributação, se ele tem uma taxa de administração ou se ele não tem uma taxa de administração, se essa taxa de administração é alta, se essa taxa de administração não é alta, se você somar o imposto mais a taxa para você ter ali o lucro líquido, se o lucro líquido compensa ou não para você, investidor. Esses são pontos importantes. Então a diversificação é importantíssimo nessa caminhada dos investimentos. Outra coisa importante dentro dos 4 pilares é o perfil do investidor. Segundo pilar, perfil, é entender o seu perfil de investidor. Quem é você como investidor no mercado financeiro? Ou seja, conhecer as suas preferências das plantas, do nosso exemplo das plantas, e as condições climáticas ideais para elas prosperarem. No caso, o mercado financeiro, nós já falamos que é pautado dentro de uma coisa chamada risco. E o risco também está atrelado a eventos, sejam eles econômicos ou eventos políticos. Então assim, quando a gente fala que você, investidor, precisa ter essa relação de tempo para a questão do risco e para a sua questão do perfil, é porque em determinados momentos terão no mercado turbulências, o que é super normal. Ou seja, enquanto pessoas estão investindo, outras pessoas estão lucrando. Enquanto algumas pessoas estão lucrando, outras estão investindo. Existe também dentro do risco as perdas, mas assim, você pode minimizar as perdas quando você amplia o tempo e principalmente de maneira consistente continua a investir. Um outro ponto importante dentro dos nossos pilares, do terceiro pilar, é o horizonte de investimento. O terceiro pilar é esse que nós chamamos de horizonte de investimento, que é como determinar o tempo que você pretende manter suas plantas no jardim antes de colher os frutos. É claro, dentro do plano, seja ele uma viagem, seja ele fazer um consultório, seja ele pagar a faculdade dos seus filhos no futuro, existe uma janela de tempo que nós chamamos de horizonte do investimento. Então assim, o investidor ele tem que sempre estar pautado dentro disso e acompanhar tudo aquilo que a gente falou. A diversificação, o seu perfil, as questões econômicas e políticas, principalmente do ativo que você está investindo. Ainda continuando sobre os pilares, que é o quarto pilar, é a educação financeira, o que no Brasil é extremamente complexo. E por que a gente fala complexo? Porque as pessoas estão interessadas em Netflix, Amazon Prime, às vezes vídeos engraçados de gatinho no YouTube. Eu entendi a referência. Mas não entende que a educação financeira, que é o nosso quarto pilar, que é como adquirir o conhecimento, sobre o nosso exemplo sobre a jardinagem, para cuidar bem das suas plantas e tomar decisões acertadas sobre investimentos. Ou seja, uma pessoa que nessa caminhada dos investimentos, ela se educa financeiramente, ela consegue prosperar, porque ela adquire o conhecimento sobre as suas plantas, ou seja, o seu jardim de investimento, para tomar decisões acertadas. Mas a pergunta que você pode estar se fazendo é: onde começar? A minha recomendação para você que está iniciando no mercado, se você está começando agora, é importante seguir algumas dicas nessa sua jornada. Então, pode ser que você já até está há alguns anos no mercado financeiro, mas assim, às vezes não fez esse passo a passo aí, então é importante você corrigir a sua rota nesse momento para que você cresça consistente
no mercado financeiro. Então, alguns pontos importantes que eu vejo através da análise do que eu faço dos meus clientes, eu acompanho ali os meus clientes nos fechamentos mensais, e eu sei ali quem é que ganha dinheiro e quem não ganha por conta dessas premissas básicas. Então, a primeira delas é a mais importante que todo investidor precisa ter, é a sua reserva de emergência. Então, antes de tudo, né, como uma adubação inicial, crie a sua reserva de emergência. Sabia não? É importantíssimo, que é como você garantir, né, que as suas plantas sobreviverão em tempos difíceis. Então, no mundo dos investimentos, é como você garantir que quando aparecer boas oportunidades, você tem uma reserva financeira, você tem uma reserva de dinheiro, você tem uma reserva de emergência para poder investir em bons ativos. Outro ponto importante para você que está começando é estudo e assessoria. Ou seja, é necessário que você invista em estudo. Se você quer tratar com dinheiro, precisa estudar sobre dinheiro. É como fosse você fazer o agricultor tá com aquela irrigação constante para entender cada vez mais sobre o seu investimento. Ou seja, só conhece de investimento quem estuda sobre investimento. Então é necessário que você busque ajuda, né? Seja na internet, seja com um assessor, seja tem vários canais ali importantes como o nosso, né? Mas a gente vai falar de canais importantes que dá destaque em áreas importantes do investimento para orientá-lo nas suas escolhas adequadas de investimento. Porque às vezes você trabalha, às vezes você tem outros compromissos e não tem o tempo necessário para estudar. Mas assim, existem equipes, existem times que fazem esse papel. Mas você, investidor, precisa conhecer o mínimo possível ali para que você entenda o que está acontecendo com o seu dinheiro. Um outro ponto importante é comece com simplicidade. Isso daí é vital na vida do investidor. Como assim, Marcelo? Comece com simplicidade. Quando você entra no mercado financeiro, vem uma enxurrada de informação, uma enxurrada de oportunidade, e você vê gente ganhando dinheiro aqui, ganhando dinheiro ali, gente lucrando aqui, gente lucrando ali, mas nem tudo isso é verdade. Digo isso porque eu atendo mais de 1.800 clientes em mais de 18 países. Eu me sinto foda. E eu sei justamente produtos que eles utilizam que funcionam e outros produtos que não funcionam. Muitas das vezes, né, você vai ver na internet, lucre rápido com isso. Tome muito cuidado. Então a dica aqui para você começar com a simplicidade é simples. Inicie, foi até um pleonasmo, é simples. Inicie com investimentos mais simplórios, né? Investimentos que têm um histórico, que como as plantas são mais resistentes e fáceis de cuidar. Então, investimentos assim que você tenha segurança, que tenha a segurança de mercado. À medida assim que você se sentir mais à vontade, você começa a fazer a diversificação e vai explorando outras opções. Isso é vital para você, investidor. E concluindo o nosso vídeo, né, para resumir os investimentos. Pô, cara, de novo, cara! São como um jardim onde você pode escolher diferentes espécies, diferentes produtos com objetivos e preferências. Lembre-se sempre dos 4 pilares fundamentais que nós demos e dos primeiros passos. Volte às vezes o vídeo, veja novamente e escolha os produtos com calma e conhecimento. E é claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhe com amigos e interessados no tema e é claro, inscreva-se aqui no canal para receber mais conteúdos com investimento e educação financeira, claro, da visão de um contador para você. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Bons investimentos no seu jardim financeiro. Até mais. Tchau, tchau.